E no programa Saúde em Evidência de hoje, nós vamos conversar com o médico nutrólogo Adriano Marcel, que vai falar sobre obesidade e longevidade. Uma temática bem atual que ainda precisa ser mais revista para que nós, enquanto sociedade, nos conscientizemos de que obesidade é sim um problema de saúde pública e precisa ser combatido com a minha ajuda e com a sua. Fica muito mais fácil de entender essa perspectiva quando a gente está com um profissional adequado e é por isso que eu te convido para não perder o Saúde em Evidência de hoje. E nós já estamos aqui com o doutor Adriano Marcel e o tema hoje é bem importante, emagrecimento e longevidade. Já começo agradecendo, doutor Adriano, pela sua... de pronto você aceitou o nosso convite, então muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui nos estúdios da TV LW, da TV Nova Nordeste. Doutor Adriano é de Caruaru e atende uma vez no mês aqui em Arco Verde e atendeu o nosso pedido de aproveitar a oportunidade de vir atender os pacientes dele e estar aqui conosco para esse bate-papo tão importante que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Doutor Adriano, sinta-se em casa, muito obrigada por ter vindo e vamos conversar com essa galera sobre dois temas muito importantes, né? Bora, eu estou muito feliz de ter sido convidado para esse programa para a gente falar sobre saúde. Levar informação à população é sempre muito importante, então obrigado pelo convite. Quem agradece somos nós. Vamos começar logo pelo tema principal. Onde é que se encontra obesidade e longevidade? Então, quando a gente fala sobre obesidade, nós estamos falando sobre um paciente de alto risco para adquirir outras doenças metabólicas, né? Doenças cardíacas, cardiovasculares, doenças pulmonares e doença também como diabetes, hipertensão, tudo isso. Então, quando a gente fala de doença, a gente não pode falar de vida, a gente fala de morte. Então, é onde se encontra um paciente obeso, ele nunca vai conseguir ter uma longevidade. O paciente saudável, que se cuida, que faz atividade física, que ingere uma boa quantidade de água durante o dia e que dorme bem, esse é o segredo da longevidade. Então, veja que a gente está o oposto de um para o outro. Então, longevidade é igual saúde, saúde é igual vida. Mais uma vez aqui a gente falando sobre essa questão que precisa sim, até que se tenha um entendimento e os números mostrem, a gente precisa reaprender a viver. Vivemos em uma sociedade do fast food, de tudo mais rápido, tudo muito prático, e essa praticidade da correria do dia a dia tem atrapalhado um bocado, né? Com certeza, a pandemia trouxe uma situação que acelerou muito a evolução dos tempos. Então, hoje a gente tem tudo na nossa vida na palma da nossa mão. Nós estamos dependentes totalmente das telas. E isso trouxe prejuízo para as pessoas. As pessoas estão mais conectadas, a internet evoluiu, fez com que nós evoluíssemos também, mas nos deixou mais sedentário. As pessoas hoje elas não saem para comprar um lanche a pé, elas pedem nos aplicativos. As pessoas estão muito mais vulneráveis a solicitar, a pedir algo mais rápido através de um aplicativo do que elas se darem, né, o trabalho de ir buscar o seu próprio alimento. E isso faz com que as pessoas tenham ganhado peso, as pessoas tenham ficado mais sedentárias e com isso atrapalha com certeza na saúde. Veja que a obesidade ela é um problema de saúde pública, né? Então, um estudo recente do Lancet mostra que em 2023 já são mais de 4 bilhões de pessoas vivendo com obesidade no mundo. Então, a obesidade ela é uma doença crônica, é uma epidemia e um problema de saúde pública que deve sim ser estudado, tratado e observado. Então, a gente vê hoje muito nas redes sociais a romantização da obesidade. E isso é muito ruim porque traz prejuízo para o paciente ele achar que é normal ser obeso, e ser obeso não é normal. A gente trabalha muito com a sociedade, né? Vivemos em sociedade e a gente fica muito no extremo. A gente nem quer
excluir essa pessoa, mas também a gente não pode tratar como normal, tem que olhar como uma doença. E isso faz com que a gente se ajude, né? Com Na hora que eu certeza. tenho um colega de trabalho ou eu tenho alguém da minha casa que está com obesidade, a gente pode se ajudar. Eu acho que a grande questão hoje é essa empatia pelo outro, entendendo que aquilo ali não é porque a pessoa quer, porque Com não é certeza. fácil emagrecer. A gente começa uma reeducação alimentar e a gente desiste. Imagine um obeso. Eu sou uma paciente que fiz gastroplastia com 18 anos de idade, extremamente radical. Talvez hoje, com a maturidade que eu tenho, eu não fizesse. Mas eu tentei de tudo até chegar nessa medida. A gente sempre vem falando aqui com os profissionais de saúde sobre a questão da empatia, do olhar para o outro, entendendo ou pelo menos buscando entender o lugar do outro. Ser obeso não é fácil, não é porque o outro quer, e é sim um problema de saúde pública. Exatamente. As pessoas elas não comem exageradamente porque elas querem comer. As pessoas não são obesas porque elas querem ser obesas. A obesidade é uma doença crônica, difícil de ser tratada, difícil de ser combatida. É uma doença que ela é para o resto da vida, que necessita de tratamento e às vezes muitos desses tratamentos precisam ser multidisciplinares. A maioria das pessoas obesas, elas não dormem bem. A maioria das pessoas obesas, elas estão com ansiedade, com transtornos depressivos. A maioria dessas pessoas, elas não conseguem ir à academia porque elas têm vergonha do corpo, elas têm vergonha que as pessoas olhem para ela talvez com desdém. E é por isso que nós precisamos ter um olhar diferente para a obesidade, com mais empatia, como você falou, com mais acolhimento, entendendo que ninguém é gordo porque quer ser gordo. Ninguém quer ser gordo. As pessoas querem se ver bem no espelho, as pessoas querem esteticamente se sentir bem, a autoestima bem. E o obeso ele não consegue se ver assim. E isso afeta não só a parte estética, não só a parte da saúde, mas a parte emocional, a parte espiritual também. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar muito mais cuidadoso, muito mais acolhedor para poder ajudar essas pessoas. É bem verdade, e a gente também vem sempre buscando falar com mais tranquilidade sobre esse tema. O programa Saúde em Evidência é esse espaço de a gente estar tirando alguns mitos sobre questões importantes de saúde, para que você aí em casa se sinta cada vez mais próximo desses profissionais e entendendo que é normal sim. O que não é normal é continuar no mesmo comportamento para o resto da vida. Isso não é normal. A obesidade é uma doença que ela vai te levar à morte. Então a gente precisa intervir. Exatamente. As pessoas obesas, elas procrastinam muito. E isso se dá por vários fatores: ansiedade, estresse, vergonha, medo, traumas. A obesidade, às vezes, ela pode vir até como um caminho que a pessoa escolheu para se distanciar daquela outra persona que ela era, por Exatamente, causa de um trauma, por é exemplo. refúgio. Muitas vezes as pessoas, e todo mundo já ouviu alguém dizer que eu estou triste, eu como, eu estou feliz, eu como, eu estou no auge de alguma coisa, eu vou buscar refúgio na comida. Mas isso é um transtorno, né, que deve ser olhado, tratado, combatido a várias mãos. Então eu tenho muitos pacientes que eu preciso encaminhá-los à terapia com psicólogo, preciso encaminhá-los à consulta com o psiquiatra. Então veja que o atendimento ao obeso ele tem que ser multidisciplinar. Né? Entra o médico, o educador físico, entra a nutricionista, entra o psiquiatra, entra a psicóloga, entra a família, porque a família tem muito a impactar positivamente ou negativamente nesse paciente. Veja que o ambiente obesogênico, se você parar para pensar, você vai ver a figura de um pai obeso, a figura de uma mãe obesa. Se você olhar para os filhos, eles também estão com sobrepeso ou com obesidade, justamente porque é o ambiente que os favorece para aquilo. Não vai estar o pai comendo a picanha, um hambúrguer e a criança comendo a salada. A criança vai refletir muito daquilo que ela vê nos pais. Então, é um tratamento multidisciplinar de uma doença que é uma epidemia e que é um problema de saúde pública mesmo.
E mais uma vez, o doutor Adriano está falando aqui de uma temática que a gente também fala muito aqui, que é a importância da família. A importância porque a gente sabe que não só uma criança, mas qualquer outra pessoa, é muito difícil você nadar contra a correnteza. Todo mundo comendo pizza e você lá fazendo a sua dieta, fazendo a sua reeducação alimentar. Não é algo simples, mas é totalmente possível. Então a gente convida você, família, para estar apoiando, acolhendo essa pessoa que tem aí o transtorno de obesidade na sua casa, na sua família ou no seu ambiente de trabalho, para que você possa ser aquela pessoa que faz a diferença positivamente na vida dessa pessoa que tem essa patologia. E o bom, doutor Adriano, é que a obesidade, diferente de outras patologias, ela não é sem cura. Então, existe um caminho de cura para a obesidade. Com certeza, existe um caminho de cura e que a cura parte do princípio do paciente reconhecer que ele está doente, reconhecer que ele precisa de ajuda e, mais que tudo, ele assumir a autorresponsabilidade. Hoje, coincidentemente, eu tive uma paciente jovem de 23 anos com obesidade mórbida, pesando mais de 108 quilos, em que ela expõe para mim a fragilidade emocional onde ela se encontrava. Ela expõe que ela, às vezes, finge para ela mesma que vai comer escondido dela. Ela finge que vai comer escondido para poder justificar algo que ela sabe que não poderia fazer e que vai gerar uma culpa depois, porque as pessoas obesas, elas comem compulsivamente porque elas estão doentes e depois elas se culpam. E isso gera um círculo vicioso. Ela come, se culpa e por conta da culpa se culpa mais. E aí come mais, fica mais estressada, a autoestima baixa mais e ela come mais para compensar essa baixa autoestima. E veja que o mais importante de tudo isso é o paciente de fato reconhecer mesmo que essa doença precisa ser combatida, precisa ser curada. E quando ela reconhece e procura ajuda, com certeza a mudança do mindset, a mudança da forma de se auto-perceber, a mudança da percepção de valor, porque essa paciente ela acha que é feia, ela acha que não tem valor, ela acha que ser obesa ela vai ter que aceitar aquilo e ninguém nasceu para ser obeso, ninguém nasceu para ser fracassado na vida, ninguém nasceu para não estar feliz e satisfeito com o que vê no espelho. Então as pessoas elas precisam disso, de primeiro reconhecer e assumir a sua autorresponsabilidade. Nós vamos continuar essa temática bem importante, que eu tenho certeza que já está mexendo com você aí de casa. A gente vai para um breve intervalo, não muda nem de canal, eu volto rapidinho. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde.
Bem-vindo à Clínica da Doutora Clara, onde sua saúde e beleza são nossa maior prioridade. Com tecnologia de ponta e uma equipe de especialistas dedicados, oferecemos uma experiência única de cuidado integral. Com mais de 20 anos de experiência, a Doutora Clara une técnicas consagradas com as mais recentes inovações em dermatologia. Tratamos todo tipo de doença de pele, incluindo câncer, além de doenças de unha e cabelo. Nossa clínica também está preparada para atender crianças e idosos com todo o carinho e atenção necessários. Desde tratamentos estéticos inovadores até acompanhamento médico personalizado, aqui cada detalhe é pensado para o seu conforto e satisfação. Clínica Doutora Clara Florencio. Excelência em dermatologia. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. E nós já estamos de volta. Muito obrigada mais uma vez pelo encontro marcado, todos os sábados às 10 horas da manhã, você aqui conosco, abrindo as portas da sua casa para informação de qualidade entrar. Agradecer também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Clínica Santa Margot, Memorial Imagem, Líder Empresarial e Lojas LW. Doutor Adriano, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre autorresponsabilidade. Vamos entender que a pessoa que está ali em casa já teve essa compreensão dessa autorresponsabilidade, que se a pessoa não tiver, não desenvolver essa autorresponsabilidade, o caminho vai ser muito mais difícil. Mas, entendendo essa autorresponsabilidade, qual é o caminho que a pessoa vai trilhar? Bom, o paciente, ele entendendo a responsabilidade que ele tem sobre a doença, ele vai primeiramente procurar ajuda. Ele vai procurar um médico, ele vai procurar uma nutricionista, ele vai procurar se exercitar mais, fazer atividade física e fazer uma reeducação alimentar. E para você ter ideia, Catarina, só o fato desse paciente reduzir em média de 80% o consumo da ingesta de açúcares, ele vai perder peso. Em uma semana ele vai desinchar, ele vai fazer diurese mais fácil no corpo e ele vai perder peso. Então, eu assumindo que é uma doença, eu entendendo que eu preciso procurar ajuda, o mais importante depois disso é a mudança de hábito. É a mudança do estilo de vida, é a reeducação alimentar, para que eu possa conseguir obter resultado. Porque o problema do obeso é que às vezes ele não procura ajuda, faz dietas mirabolantes, não consegue obter resultado e isso desmotiva. A falta de motivação dele é mais um gatilho para que volte a comer. Então ele diz, eu fiz tudo certo em 30 dias e não perdi peso. Ele vai voltar a comer. Porque nós, seres humanos, somos especialistas em dar desculpas, em contar histórias para nós mesmos, para podermos acreditar em algo que é da nossa cabeça, para poder justificar aquilo que nós não deveríamos fazer, mas estamos fazendo. Então ele vai buscar uma desculpa para voltar a comer. E é dentro desses gatilhos que a gente tem que intervir para fazer ele entender que toda a mudança que ele precisa vai depender dele. O sucesso do resultado ou o fracasso do resultado final vai depender do paciente. E quando eu coloco isso para ele, eu gero nele uma autorresponsabilidade. É interessantíssimo trabalhar com autorresponsabilidade, porque os resultados, eles têm que vir, né? Tem que vir. Não tem outro caminho quando a gente assume que a gente é responsável pelos resultados que a gente tem. Por isso que tem uma frase que eu gosto muito que diz:
para ter resultados diferentes, faça coisas diferentes, porque não dá Com para ter certeza. resultados diferentes permanecendo Fazendo a fazendo as mesma mesmas coisa. coisas, né? Então, essa autorresponsabilidade está muito em alta e tomara que você que está aí em casa nos assistindo comece a se mexer aí nessa cadeira, já gerando essa autorresponsabilidade, se incomodando. Se esse assunto já está lhe incomodando, é um bom caminho. Com certeza. Para você ter ideia, um dos pacientes que eu digo que ele é meu cartão postal, a Alisson, é um paciente que chegou muito desmotivado na consulta, é um empresário, dono de transportadoras de Recife, ele vinha para Caruaru ser atendido por mim. E aí eu falei, cara, onde que tu quer chegar? E aí ele contou um pouco da vida dele, me comunicou que tinha 2 filhas, e eu falei, tu quer ver o aniversário de 15 anos das tuas filhas? Tu quer ver elas casarem? Tu quer ver o processo natural dos netos? E ele falou, claro, quem é que não quer ver isso? Eu falei, mas tu não vai ver desse jeito. E eu senti que esse impacto que eu dei, esse sacode que eu dei nele, gerou um impacto positivo de autorresponsabilidade. E é um cara que hoje você não o reconhece, porque ele mudou, perdeu mais de 30 quilos, né? O que era gordura hoje é musculatura, o cara está voando, porque ele entendeu que é um processo de você aceitar, tratar e, de fato, assumir que você precisa mudar. Esse exemplo que o doutor Adriano trouxe só reforça aquilo que a gente vem falando sempre, que se você não tem motivo para lutar por você, porque a gente entende que junto da obesidade, no assunto que a gente está tratando hoje, é parte também a parte psicológica, que é muito forte, pesa muito durante o tratamento e nos processos das desistências que a gente passa na nossa vida. Mas se você não tem um motivo forte o suficiente para fazer por você, busque qual é o motivo, qual é a sua motivação para fazer. Pode ser por outra pessoa, como no caso do seu paciente, que foi pelas filhas e pelos netos. Com certeza. Se você parar para pensar, a verdade é que ninguém vai fazer nada por você. É você quem faz por você mesmo. É um processo de deserto que é teu. Atravessar o deserto, ele dói, ele machuca, mas ele transforma. É verdade. Consegue entender? E ninguém vai atravessar o teu deserto, porque, na verdade, a chave que te liberta está dentro do teu próprio bolso. E você é quem vai pegar essa chave e abrir essas grades que te aprisionam numa doença. Mas é você que precisa, de fato, reconhecer que você precisa de ajuda. E, na verdade, esse paciente, ele consegue. Eu tenho hoje, eu gosto de tratar a obesidade porque é onde eu tenho mais sucesso, porque eu consigo fazer o meu paciente entender que depende mais dele do que de mim. Na verdade, eu sou um coadjuvante. 99% quem faz é o paciente. Eu só faço 1%, eu só mostro o caminho. Mas vai depender dele, se ele vai seguir ou não vai seguir. O GPS aqui, ó. O doutor Adriano entra como o GPS para você fazer a sua viagem, a sua jornada de autoconhecimento e tomar as melhores decisões para a sua vida. Afinal de contas, o que vale é a sua vida que está em jogo, né? A minha vida e a sua. Então, paga-se o preço e pesa, né, doutor Adriano, na balança. Com certeza. Se o paciente começar a entender, você que está aí do outro lado nos assistindo, começar a entender que fazer escolhas é muito difícil. Escolher entre comer um hambúrguer e comer uma fruta é difícil. Mas é difícil também se olhar no espelho e se sentir gordo. Verdade. Fazer a escolha entre dormir tarde ou dormir cedo é difícil. Mas é muito difícil também você perceber que você tem diabetes, você perceber que você está acamado, você perceber que você não tem vitalidade. Então, dentro da tua escolha mais difícil, faça a tua melhor escolha difícil. Eu vi hoje à tarde uma postagem no Instagram que dividiu a tela em 2 fotos e a foto de cima era uma academia e a foto embaixo era um leito de hospital. Ele dizia, quanto mais tempo você se dedica a isto, que era a academia, menos tempo você vai gastar aqui, que era o leito de hospital. Exatamente. Na verdade, é muito simples e básico a gente entender o segredo da longevidade. O segredo da longevidade é fazer atividade física, ir à academia, é você se alimentar bem, é você dormir bem. Quando a gente consegue entender isso, a gente consegue saber que a gente vai ter um futuro mais próspero
E quando eu falo de longevidade, Catarina, eu estou falando também de pessoas de prosperidade na empresa, no trabalho, na família. Porque eu não conheço nenhum obeso que não está estressado, eu não conheço nenhum obeso que está feliz, eu não conheço nenhum obeso que consiga dormir bem. E se não consegue dormir bem, no outro dia Vai estar cansado, vai estar mais cansado, vai precisar de mais energia para poder render o seu dia e vai terminar essa necessidade de energia faz o quê? Comer doce, porque eu vou ter pico de cortisol, a minha serotonina desce, o meu cérebro está cansado e ele acha que a serotonina vai ser reposta com algo que vai gerar dopamina e o doce gera dopamina. Consegue entender? É por isso que as pessoas ficam viciadas em doce. Elas têm a necessidade de comer açúcares refinados. Açúcar já podia ser catalogado como uma droga, né? Com certeza. Porque o nível de dependência química altamente dependente. O açúcar é altamente dependente. É por isso que as pessoas aderem tanto e tão rápido ao consumo excessivo de açúcares refinados. E isso é uma bomba. Isso é algo que vai te diminuir os teus dias aqui na Terra, assim. Então, se você quer viver bem, se afasta do açúcar. Mas eu não estou dizendo, eu não sou aquele cara chato, o médico, você vai ter que cortar isso, isso, isso. Gosta de uma Coca-Cola? Não tem problema. Se tu tomar uma Coca-Cola KS por semana, tu não vai ter problema nenhum. Gosta de comer um hambúrguer? Pode comer um hambúrguer. Eu costumo dizer que o paciente pode comer de tudo, mas não tudo. Consegue entender? Eu gosto muito de Coca-Cola, eu gosto muito daquela picanha gordinha no final de semana, mas é todo final de semana que eu como? Não. É todo dia que eu como. Então, veja que o hábito repetitivo, diário, é que traz prejuízo. Eu gosto de pão francês. Você que está aí assistindo, com certeza gosta de pão francês. Mas já ouviu alguém dizer que é muito ruim? Não, não é ruim. É ruim se você comer pão francês todos os dias. Então, eu facilito, eu trago a medicina, eu trago a orientação de forma mais simples, de uma forma que o meu paciente vai conseguir aderir, porque eu não sou adepto daqueles profissionais e não recrimino o profissional. Você vai ter que pesar a sua comida. Isso gera mais ansiedade. Isso gera com que o paciente, muitas das vezes que ele não vai ter o recurso de uma balança para pesar as calorias, ele vai ficar ansioso. E tudo que gera ansiedade gera mais fome, entende? Então, eu me adequo ao meu paciente, não o meu paciente se adequa a mim. Afinal de contas, você é quem sabe a sua realidade. Eu me adequo à sua realidade. Não quero que você faça o que eu quero. Eu quero que dentro da sua possibilidade eu consiga fazer o melhor para você, justamente para você aderir melhor ao tratamento. Essas questões emocionais nos lembram sempre a fome emocional. De verdade ela existe e nós precisamos entender que algumas pessoas, quando passam por algum estresse ou por algum trauma ou por algum processo de ansiedade, algumas pessoas elas vão se retrair e não ter fome, Sim. Inclusive vão vomitar, tem pessoas que têm vômito, que perdem a fome, mas tem outras pessoas, e eu acredito que o número é bem maior de pessoas que usam a comida como uma estratégia de fuga. Com certeza, e isso se dá por um hormônio chamado cortisol. É o hormônio que algumas pessoas dizem que é o hormônio do estresse. Por quê? Porque quando nós estamos estressados, nosso corpo ele produz cortisol em excesso. Mas calma, o cortisol ele não é ruim, ele não é vilão. Ele torna-se vilão quando nós vivemos uma vida sedentária, uma vida ansiosa, uma vida em que o estresse faz parte do nosso dia a dia. Então eu vou estar sempre com pico de cortisol. O nosso cortisol ele aumenta no início da manhã, a partir de 5 horas da manhã, e quando vai escurecendo, o dia vai se pondo, o sol vai se pondo, o nosso cortisol vai baixando para que comece a agir a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, nós somos altamente dependentes de cortisol, melatonina. O cortisol é o que dá energia. É o que dá energia, mas o cortisol em picos, ele faz gerar mais estresse, mais ansiedade. E se eu tenho pico de estresse, eu demando mais energia.
calórica. Eu preciso de mais calorias. E se eu preciso de mais calorias, eu vou fazer o quê? Comer. Faz sentido para você que está aí em casa? Porque para mim fez total sentido. Doutor Adriano, na prática, você que está em casa certamente vai querer também saber, na prática, o que é que antes do paciente chegar no consultório, a gente gosta muito dessa praticidade aqui no Saúde em Evidência. As pessoas estão nos assistindo hoje, um sábado de manhã, entenderam já esse processo de autorresponsabilidade. O que é que as pessoas podem fazer hoje, ainda hoje, para ter uma noite de sono melhor, para acordar melhor amanhã, antes de na segunda-feira marcar a consulta? Olha, se você quer dormir bem, você precisa começar a fazer uma higiene do sono, né? Você precisa, 2 horas antes do seu sono, você se afastar das telas, TV, celular, tudo que gera um excesso de dopamina e excesso de cortisol. Então entenda, se à noite, quando chega a noite, isso é explicado através do ciclo circadiano, é algo que aumenta no início do dia com cortisol, diminui o cortisol, eu tenho aumento da minha melatonina para poder dormir. Então é por isso que o paciente ele precisa se desligar de TV, de celulares, pode ler um livro, pode ficar num quarto, num ambiente escuro. Se pegar a Bíblia, dorme rapidinho, né? Diz que o inimigo não deixa ninguém, o inimigo não deixa... Se pegar a Bíblia para ler, vai dormir muito rápido. O inimigo não deixa ninguém... Não deixa ninguém ficar mais esperto do que ele, mas ele sempre perde. Deixa eu dizer a vocês uma coisa, continua conectado aqui com a gente, não mude de canal, tá liberado ir no banheiro rapidinho, beber uma água, que a gente volta com essa temática daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Clínica da Doutora Clara, onde sua saúde e beleza são nossa maior prioridade. Com tecnologia de ponta e uma equipe de especialistas dedicados, oferecemos uma experiência única de cuidado integral. Com mais de 20 anos de experiência, a Doutora Clara une técnicas consagradas com as mais recentes inovações em dermatologia. Tratamos todo tipo de doença de pele, incluindo câncer, além de doenças de unha e cabelo. Nossa clínica também está preparada para atender crianças e idosos com todo o carinho e atenção necessários, desde tratamentos estéticos inovadores até acompanhamento médico personalizado. Aqui cada detalhe é pensado para o seu conforto e satisfação. Clínica Doutora Clara Florencio. Excelência em dermatologia.
Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Eu disse a vocês que era bem rapidinho, a gente já está de volta. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência e agradecer também aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Clínica Santa Margot, Líder Empresarial, Memorial Imagem e Lojas LW. Doutor Adriano, no último bloco a gente estava falando exatamente da higiene do sono e claro, a gente brincou que se pegar uma Bíblia dorme rapidinho, mas isso funciona com todos os livros. As pessoas só querem uma desculpa, não é isso? É verdade. Então, você pode usar de estratégias de ficar num ambiente menos iluminado, um ambiente totalmente escuro, ler um livro, ler a Bíblia, ainda que o inimigo não queira que você leia a Bíblia, vai ler a Bíblia. E evitar consumir alguns estimulantes do sistema nervoso central, por exemplo, como a cafeína, né? Evitar, aos que treinam à noite, evitar consumir, que é muito comum, pré-treinos que vêm com composição de cafeína, porque isso vai estimular o teu sistema nervoso central e você não vai conseguir aumentar o nível da sua melatonina para poder conseguir dormir, induzir o seu sono. Então você precisa mesmo começar a fazer a higiene do sono para poder viver mais. Quem dorme bem, vive mais. Higiene do sono é tão forte que se tiver uma luzinha de ar-condicionado ou uma luzinha de TV pequenininha, eu não consigo dormir. Eu já acostumei com escuridão total. E talvez você que está em casa se acostumou a dormir com eu fico impressionada com quem dorme com a TV ligada. Tem pessoas que têm muita facilidade, né? A minha esposa mesmo dorme mais do que um gato de hotel, tu já viu isso? Dorme bem, então com a TV ligada. Muito bem, dorme. Eu olho assim, caramba, que facilidade é essa, né? Eu, por ser médico e durante muito tempo trabalhei em urgência e emergência, em regime de plantão, né? 24 horas de plantão, eu adquiri um pouco de transtorno do sono mesmo, né? Mas eu tento me policiar, não mexer no celular à noite, faço a higiene do sono e eu uso melatonina, né, de via oral para poder dar uma relaxada melhor e isso ajuda também. Mas calma, gente, eu falei melatonina, mas não é para você sair agora e ir na farmácia correndo buscar melatonina, tem que ter indicação. Qualquer remédio que seja, até uma dipirona tem que ter uma boa indicação, porque se você tiver alguma sensibilidade à medicação, essa automedicação pode trazer um prejuízo grande para você. Falando em medicação, a gente fala sempre aqui, né, nesse ponto de automedicação, jamais. Isso é um problema do brasileiro, de usar o que deu certo com a cunhada, com a sogra, com a mãe, com a vizinha. Não, você precisa ir no consultório porque você é um ser humano único e o tratamento precisa ser individualizado. Então, medicação de qualquer jeito, jamais. A gente não fala de outro assunto senão isso aqui. Toda hora vocês estão ouvindo sobre isso. E eu tenho certeza que vocês já até mudaram de comportamento com relação à medicação depois que abriram as portas para o Saúde em Evidência entrar na sua casa todos os sábados. Doutor Adriano, a gente falou em medicação e eu vou aproveitar para passear nesse tema medicação. Quais são as estratégias terapêuticas hoje que você tem na clínica para ajudar esse paciente obeso? Isso, o Brasil ele avançou muito nas medicações anti-obesidade. Então nós temos desde medicamentos via oral, a medicamento subcutâneo, endovenoso, a gente tem soroterapia, a gente tem as famosas canetinhas, que está em alta hoje, o Mounjaro, que nem chegou no Brasil ainda, chegou no meu consultório. Eu vi no Instagram. Chegou no meu consultório, então está em muita evidência porque aquela cantora Maraísa, né, perdeu bastante peso, as pessoas ficaram impressionadas com o Mounjaro. Mas no Brasil hoje, o tratamento padrão ouro ainda é a Ozempic, né?
muito em breve, 2, 3 meses, ela vai perder esse posto de primeiro lugar, porque vem o Mounjaro, tá? Que é uma medicação que é comparada a uma cirurgia bariátrica mesmo. Ela dá uma entrega em média de 25 a 26% do teu peso total, você consegue perder. Então imagina um paciente que tem 100 quilos, ele vai conseguir facilmente perder 25 quilos. Né? Então ela se compara mesmo com a cirurgia bariátrica. Alguns estudiosos já evidenciam que a cirurgia bariátrica já vai estar muito mais afetada, ainda bem, porque é um procedimento invasivo, é um procedimento que traz, né, benefícios, como todo tratamento, mas também pode trazer prejuízos, né? E a cirurgia bariátrica, assim como a medicação, ela não garante que você não vai ter reganho de peso. As pessoas confundem isso. Hoje eu tenho 10% dos meus pacientes com obesidade, eles são pós-bariátricos. Então os estudos científicos mostram que 10 anos depois eles conseguem, se eles não fizerem um controle adequado, eles voltam ao peso original e às vezes até um peso maior. Então, hoje a gente tem diversas medicações que nos auxiliam muito, mas o que precisa ser dito é que muito mais importante do que a medicação é a conscientização de que você precisa mudar. Experimenta tomar o melhor remédio do mundo e ficar sentado no sofá. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então você precisa fazer atividade física, você precisa fazer uma reeducação alimentar, você precisa mudar o teu estilo de vida, você precisa ter uma mudança da tua forma de pensar. Você precisa ter uma mudança da tua percepção de valor de quem você é. Quando você consegue enxergar o valor que você tem, tudo fica muito mais fácil. É verdade. E entendendo o valor que você tem, certamente, inevitavelmente, você vai querer prolongar os seus dias. E não só prolongar os dias, porque imagine você aumentar a sua longevidade, viver mais, mas não viver de forma adequada, tendo um padrão de saúde. Tem uma diferença entre viver muito e ter longevidade. Longevidade é você alcançar os teus 100 anos de forma muito mais benéfica, né? Você conseguir se levantar sozinho, você conseguir almoçar sozinho, você ir ao banheiro sozinho aos 100 anos. Você pode chegar aos 100 anos prostrado numa cama, e isso não é longevidade. Então as pessoas precisam entender que longevidade é saúde. E é muito interessante o que o doutor Adriano trouxe, porque se perguntar a alguém, você quer viver até quantos anos? Eu não precisa passar dos 70. Por quê? Por causa da nossa mentalidade, porque a gente internalizou em algum momento da nossa história que uma pessoa com 70 anos é essa pessoa que perdeu a autonomia, que vai ficar dependendo dos outros até para ir ao banheiro. Então, de fato, vendendo essa ideia de que você vai depender de alguém e que essa vida não vai ser boa, vai ser um peso, as pessoas sempre pensam, né, que velhice está atrelada em ser um peso para alguém, vou dar trabalho a quem? Né? E quando você fala de longevidade, é exatamente o contrário disso. É uma coisa em vez de outra, no lugar de outra. Né? É ter uma vida plena. A ideia que eu digo para o meu paciente é ele morrer mais jovem, o mais velho possível. Consegue entender? Fantástico. É eu ter uma idade avançada, mas eu estou com a minha mentalidade de um jovem, com a minha vitalidade de um jovem. Hoje é incrível que essa especialidade da nutrologia, que é uma especialidade relativamente nova, 10, 12 anos, ela trouxe justamente isso para o paciente. O entendimento de que ele pode ter 70 anos, mas ele pode viver como um de 30 anos. Né? Porque a gente consegue dar mais performance para esse paciente, a gente consegue dar mais saúde para esse paciente através de reposição hormonal. Né? Todos os homens a partir dos 50 anos, eles têm decréscimo da sua testosterona. As mulheres, depois que entram no período de menopausa, elas têm problemas de hormônio, e é por isso que muitas delas começam a ganhar peso e não entendem por quê. Aquela história, antes eu ficava uma semana de dieta, perdia 5 quilos. Hoje eu não consigo mais perder. Muitas das vezes é por conta de um problema fisiológico, hormonal, a desregulação desses hormônios. Então, o médico ele tem que estar atento para poder promover qualidade de vida para esse paciente através de tratamentos que hoje
nós temos no mundo tratamentos muito modernos, entende? Então, dá para viver sim com muita qualidade. E a gente está em busca disso, trazendo as melhores informações para você, telespectador aqui do programa Saúde em Evidência. Eu vou entrar num breve intervalo e volto rapidinho para a gente concluir esse programa em alta performance, falando sobre saúde e longevidade. Eu aguardo você. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Bem-vindo à Clínica da Doutora Clara, onde sua saúde e beleza são nossa maior prioridade. Com tecnologia de ponta e uma equipe de especialistas dedicados, oferecemos uma experiência única de cuidado integral. Com mais de 20 anos de experiência, a Doutora Clara une técnicas consagradas com as mais recentes inovações em dermatologia. Tratamos todo tipo de doença de pele, incluindo câncer, além de doenças de unha e cabelo. Nossa clínica também está preparada para atender crianças e idosos com todo o carinho e atenção necessários. Desde tratamentos estéticos inovadores até acompanhamento médico personalizado, aqui cada detalhe é pensado para o seu conforto e satisfação. Clínica Doutora Clara Florencio. Excelência em dermatologia. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Estamos de volta do breve intervalo, eu disse que ia ser bem rapidinho, e agora para o último bloco eu já quero te agradecer mais uma vez por estar conosco e lembrar que nós temos o nosso encontro marcado no próximo sábado, às 10 horas. E lembrar também que se você quiser rever esse conteúdo, é só acessar o YouTube da TV LW e da TV Nova, que você tem acesso total na íntegra e pode até compartilhar com outras pessoas que você julgar importante. Agradecer também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Clínica Santa Margot, Memorial Imagem, Líder Empresarial e Lojas LW.
Doutor Adriano, no último bloco a gente já fica com aquela vontade de não terminar, de não acabar. Rápido, né? Passou muito O que rápido. é bom passa muito rápido. Quero te perguntar de uma forma abrangente. Para você, como ser humano, para além de médico, primeiro como ser humano, o que é saúde? O que é ser saudável? Ser saudável para mim é poder viver com qualidade, é poder estar próximo à família, é poder praticar atividade física, é poder dormir bem, é poder estar sempre feliz, né? Isso é que faz a nossa vida fazer sentido, isso é que nos traz sentido à nossa vida, é poder, mesmo tendo 50 anos, continuar sonhando, continuar acreditando, continuar prospectando o futuro. Isso, de fato, é o que pode nos fazer continuar vivendo, querendo viver. Então, eu acho que isso é que é mais importante para mim. De uma forma prática, eu sempre, vira e mexe, eu dou um tempinho aqui para as pessoas pegarem um papel e uma caneta. Você não vai sair daí agora, mas você vai gravar o que a gente está dizendo aqui nesse momento, para assim que o programa terminar, você já procurar um papel e uma caneta. E não vale ser no celular, tem que ter a escrita, tá? Porque tem uma conexão aí neural, depois a gente fala disso, mas você vai pegar um papel e uma caneta. E, doutor Adriano, se o senhor pudesse dar uma tarefa de casa para essas pessoas, levando em consideração sonhos, motivação, colocar no papel o quê? Para descobrir quais motivos a pessoa tem de olhar para essa vida a partir de hoje como uma possibilidade de começar de novo. Olha, Catarina, a primeira coisa que eu digo para o meu paciente é que ele tem que criar percepção de valor sobre quem ele é. Ele entender esse valor, ele vai querer de fato viver mais, ele vai querer amar mais, ele vai querer demonstrar mais, ele vai querer estar próximo das pessoas que ele ama. E quando esse paciente entende essa percepção de valor, ele entende também que quando precisa fazer uma escolha entre ele e qualquer outra coisa, ele sempre vai escolher ele. Isso significa prioridade. Seja a sua prioridade sempre. Entenda que se você tem uma empresa que depende de você, você precisa estar bem. Para a tua empresa estar bem. Se você entra na sua empresa uma hora mais tarde ou sai uma hora mais cedo para poder praticar atividade física, a tua empresa ela não vai quebrar. Mas ela vai quebrar se você ficar acamado. Ela vai quebrar se você tiver um AVC. Consegue entender que essa percepção de valor gera autoconhecimento e esse autoconhecimento te traz prioridade. Seja sempre a sua prioridade. Queira sempre o melhor para você antes de entregar o teu melhor para outra pessoa. Então, eu costumo dizer muito isso para o meu paciente. Saiba onde você quer chegar. Não desista nunca dos seus sonhos e alcance, porque você foi feito para alcançar. Então você vai colocar no seu papel aí, quem sou eu? E você vai elencar alguns números aí, alguns tópicos de quem é você. E só você saberá responder isso. Depois você vai elencar quais são os meus sonhos e você vai responder para você mesmo quais são os seus sonhos. E depois você vai elencar, para finalizar com o que o doutor Adriano disse, qual o meu valor. Quando você descobrir de verdade qual o seu valor, você se torna ou não uma pessoa imbatível. Isso, e depois que você fizer tudo isso que a minha amiga Catarina acabou de lhe dizer, você vai fazer um planejamento de ação. Perfeito. Qual ação você vai tomar a partir de agora? Você sabe o que você precisa, você sabe o que precisa ser feito para você ter mais qualidade de vida, para você eliminar aquelas dores lombares, para você melhorar do seu diabetes, para você melhorar da sua pressão alta, você sabe. Então, monte todo esse quebra-cabeça, junte quais são as suas prioridades e planeje e faça um plano de ação para você conseguir alcançar. E tira esse plano de ação do papel. O papel é só um norte. Hoje é sábado, você vai ter o sábado para refletir sobre isso, o domingo para internalizar sobre o que você refletiu e a segunda-feira para agir, né, doutor Adriano? Isso. Não espere a segunda-feira. Ó, já levei um puxão de orelha aqui. Porque já faça hoje.
E não espere a segunda-feira, sabe por quê? Porque talvez a segunda-feira nem vai chegar para você. É isso, muitas pessoas dormiram ou dormirão hoje e não vão acordar. Então, faça hoje. O programa não é agora de manhã, está acabando, você ficou aqui atento a essas orientações que nós passamos. Então, depois do almoço, à tarde, finalzinho do dia, calce o seu tênis, coloque uma roupa confortável e vá fazer o que precisa ser feito. Não espere para o amanhã o que precisa ser feito hoje. Talvez o amanhã nem chegue. Partindo dessa colocação do doutor Adriano, que talvez o amanhã nem chegue, a gente pode pensar exatamente o motivo pelo qual a gente está aqui nessa terra, está aqui nesse lugar, ouvindo o que a gente está ouvindo, precisando mais uma vez e quantas vezes forem necessárias, até o dia de você entender que a pessoa principal da sua vida é você. E é por você que a gente faz esse programa e bate na sua porta todo sábado, às 10 horas da manhã. Doutor Adriano, a gente está chegando ao fim desse programa. Agradecer a sua participação, dizer que as portas da TV estarão sempre abertas. Obrigado. E volte sempre. Com certeza. Toda vez que me convidarem, eu vou estar aqui, porque amei estar aqui com vocês. É um programa importantíssimo que traz, de fato, informações relevantes que precisam ser expandidas. Então, aproveita e encaminha aí essa nossa entrevista para várias pessoas que você conhece que está procrastinando. Doutor Adriano, antes de concluir aqui, de encerrar o nosso programa, esse é o momento que você pode fazer uso da câmera para falar sobre as suas redes sociais, os telefones das clínicas, como essa audiência maravilhosa do programa Saúde em Evidência encontra você. Gente, eu atendo em Caruaru, no Empresarial Times, na Avenida Agamenon Magalhães e aqui em Arco Verde uma vez ao mês. Segue lá nas redes sociais, Dr. Adriano Marcel, com 2 L's, Marcel com 2 L's, e você vai me encontrar lá. É só clicar no link da bio que tem todos os telefones lá para agendamento, hein? Vamos embora cuidar da vida. Então, agora, nesse momento, já entra aí no Instagram, tá permitido entrar agora, já entra no Instagram, procura @Dr. Adriano Marcel, com 2 L's no final, segue o Doc, que eu tenho certeza que através do Instagram você também vai ser muito influenciado por esse médico. O nosso muito obrigada e até sábado que vem.